Embora a homenagem seja tida a princípio como expressão meramente artística ou cultural, é importante consignar que o uso massivo de sons e imagens, inclusive com faixas, letras, jingles que possam remeter à disputa eleitoral, pode configurar, em tese, violação à paridade de armas e confusão entre o que é artístico e o que é propaganda eleitoral vedada, que, repito, nos termos do artigo 3º-A da Resolução 23.610 de 2019, não se caracteriza apenas pelo uso de expressões como vote em, podendo ser inferido a partir de outros termos e expressões que transmitam a mesma ideia. Assim, em segundo lugar, havendo a caracterização de propaganda eleitoral, seja mediante o pedido explícito de votos, ou seja, mediante o uso de outras palavras, como palavras mágicas, os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação. Nesse sentido, caberá, pelos meios próprios, a devida apuração e processamento, caso se configure eventual prática. Em tese, é possível que haja até mesmo configuração de ilícitos que vão além da seara eleitoral e que podem demandar, por exemplo, ressarcimento ao erário de eventuais recursos públicos aplicados com desvio de finalidade, a prática de atos de improbidade administrativa por aqueles que financiaram esse tipo de atividade e, eventualmente, até mesmo crime de responsabilidade por parte das autoridades eventualmente envolvidas, o que deverá ser, no entanto, apurado em outro campo e não necessariamente no âmbito da presente representação. Assim, senhora presidente, eminentes ministros, com essas observações, eu acompanho a relatora, ainda em análise preliminar, quanto ao indeferimento do pedido de liminar. É como voto, senhora presidente. Em primeiro lugar, a Constituição não proíbe censura prévia. A Constituição proíbe censura. Está no parágrafo 2º do artigo 220, é vedada toda e qualquer censura intelectual, artística, e, portanto, ali está a questão posta de, sem se saber o que vai acontecer, porque não há sequer um dado objetivo sobre o que a escola vai fazer e pode até resolver até a última hora não fazer. Então, nós estaríamos aqui antecipando algo que tudo indica acontecerá. E aí eu acho que neste caso, diferente de outros que nós já tivemos, mesmo em 2020, o ministro de 2022, o ministro Cássio Nunes Marques também estávamos, em que nós tínhamos um quadro, algo que estava para ser posto no ar sobre uma determinada situação que nós consideramos configuração de censura, configuração de propaganda eleitoral, e aí afastamos a ideia de censura. Entretanto, aqui seria algo que está posto ou anunciado que vai acontecer sem se saber o teor, o quadro, a ocorrência, a participação, e isto sim seria para mim censura. Em segundo lugar, todos os indicativos são, como já foi posto aqui, de que é um ambiente muito propício a que haja excessos, abusos e ilícitos. A festa popular do Carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. E, portanto, afirma bem o eminente ministro André Mendonça, anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos a caber no tempo e modo indicados pela legislação eleitoral, o que significa que há pelo menos um risco muito concreto, plausível, de que venha acontecer algum ilícito que será objeto, com toda certeza, da atuação dessa Justiça Eleitoral, que já foi acionada, não se pode nem dizer que pode vir a ser. Está acionada como uma representação por propaganda eleitoral.
As motocicletas pagas com dinheiro público em 2022 não foram consideradas campanha antecipada. A festa do peão e boiadeiro de Barretos, que ele foi com rangue, não foi considerada campanha antecipada, mesmo em ano eleitoral. Isso que tinha lá um agitador e ele falou no palco. As marchas para Jesus que ele foi, pagas com dinheiro público também, porque tudo isso aqui foi pago com dinheiro público, não foi considerado campanha antecipada. O que foi considerada campanha antecipada foi realmente os atos ali do 7 de setembro, que foi utilizado daí a estrutura do Estado brasileiro. As Forças Armadas foram utilizadas para um propósito eleitoral. Isso foi reconhecido e ele foi julgado por isso. Todas as outras não foram consideradas campanhas antecipadas. E eu já li aqui o artigo 36A de forma exaustiva e nitidamente não se configura campanha antecipada. Agora temos aí o velho sanfoneiro que não estava só colando adesivo na moto dele, ele estava distribuindo adesivos e colando em várias motos esses adesivos. Temos o outdoor também. Muito provavelmente nada disso será considerado campanha antecipada. Então a gente não pode agir com dois pesos, duas medidas. E sobre essa polêmica envolvendo ali a ala conservadores, que tem aquela fantasia, eu quero mostrar a fantasia, eu não sei se a gente consegue mostrar a imagem da fantasia, para a gente fazer aqui uma análise, se houve intolerância religiosa ou não. Seria muito bom mostrar porque, olha aí, onde é que está a intolerância religiosa, por exemplo, nessa alegoria? Né? Tem ali uma foto de um pai, uma mãe, duas crianças, família. Honestamente, eu não consigo observar onde é que a gente teria intolerância religiosa. Aliás, se apontar intolerância religiosa, a intolerância religiosa está na lei do racismo. Então é crime. Então a escola deveria responder por crime. Porque tem ali, numa família conservadora, aparecem algumas mãos... Não é questão de evangélico, a questão é o símbolo, né? Porque teria que ser algo, no meu entendimento, focado em um aspecto depreciativo. Agora, a família conservadora existe. E aí a escola está fazendo uma opção. Agora não tem intolerância religiosa. Ninguém está dizendo que é ruim ser evangélico. Né? Ninguém está dizendo que é negativo ser religioso. As pessoas estão fazendo aqui uma análise sobre a família conservadora. Não vejo uma intolerância religiosa sobre isso. Assim como se fala, né, foi falado aqui, que a escola trouxe aspectos de violência, porque trouxe o Bozo e isso desrespeitou, etc. Então eu quero fazer uma análise aqui com quem critica a escola de samba em relação a ter colocado lá o Bolsonaro nas grades e que isso é uma espécie de violência, que está agredindo o Bolsonaro. Eu quero que a gente avalie. Eu trouxe um vídeo aqui que foi colocado no ar no mesmo dia do desfile da escola de samba. Aí eu quero mostrar aqui para vocês um vídeo que para mim é muito mais grave, né, do que qualquer crítica envolvendo a escola de samba. Vamos lá, vamos avaliar esse vídeo. É do ex-secretário do Bolsonaro, o Mário Frias, ali mostrando os comunistas e tal como zumbis, né, ali no Congresso Nacional, os zumbis ali do PT saindo do Congresso Nacional e ele e o Bolsonaro. Do Mário Frias? Mário Frias, aí o Bolsonaro com fuzil, né, herói, ele, o Flávio. Né, o Carlos Bolsonaro vai aparecer, o Eduardo Bolsonaro, o próprio Mário Frias, ó, todos armados ali. Olha só que interessante, né? Muita tranquilidade, muita tolerância, assim, né? E depois disso eles fuzilam todas as pessoas que estão de vermelho. Esse é o vídeo, assim, resumidamente, é o vídeo que foi postado no dia do Carnaval. Então, assim, qual é a análise que a gente faz sobre isso? Sobre violência política, sobre o que realmente é violência política, sobre o que realmente é intolerância religiosa. Se, né, ser temente a Deus é defender esse tipo de postagem, esse tipo de postura, de execução, né, dos opositores. Então, assim, né, eu acho que é um debate muito válido, né, sobre a questão da legislação eleitoral, o que é realmente crime eleitoral, o que é campanha antecipada. Então, me parece que é uma grande oportunidade que nós temos nesse sentido e me parece que a gente não pode cair em contradições.